Terça-feira, 30 de setembro de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Um estudo aponta que ocorre um linchamento por dia no Brasil e esse tema foi debatido ontem à noite aqui na UPF. Ela foi Miss Passo Fundo, mas não pôde colocar a faixa e tempos depois perdeu o emprego. O motivo disso tudo? A cor da pele. Nós vamos contar na edição de hoje a história da apelonice. 30 anos depois, esse caso ainda deixa marcas. E um estudante do curso de jornalismo da UPF ficou entre os 5 finalistas de um prêmio de jornalismo, contando justamente essa história. Nós vamos falar também sobre a cobrança do ECAD. Na Semana do Idoso foi lançado no CREAT um livro com os segredos de como envelhecer bem. E aqui no estúdio vamos falar sobre o Seminário de Atenção ao Idoso. Então continue com a gente porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. Estudos apontam que hoje no Brasil aconteça em média uma tentativa de linchamento por dia. Os casos de violência são difundidos na internet e em outros meios de comunicação. Na 8ª edição do projeto O que a Filosofia tem a dizer sobre, foi discutido esse tema, linchamentos. Os casos de linchamento têm sido cada vez mais recorrentes na sociedade brasileira por motivos banais e muitas vezes envolvendo pessoas inocentes. Para discutir este assunto de forma crítica, o curso de filosofia promoveu mais uma edição do projeto O que a Filosofia tem a dizer sobre linchamentos. O debate apresentou visões da filosofia e da sociologia. O ser humano individualmente ele age de uma forma. O ser humano em grupo ele tende a ter comportamentos que ele não teria agindo individualmente. Esse é um ponto. O segundo ponto, e aquele que eu considero talvez o mais essencial, é a perspectiva ética, né? Em que sentido a gente pode falar de justiça, na verdade, né? Os linchadores e a população em geral, quem pratica, quem apoia, tende a dizer que isso são atos de justiça social, né? Mas o que se chama de justiça nesse caso, né? Existe de fato algo justo aí? Acho que é importante que a gente possibilite um espaço de debate dentro de uma universidade que se possa ir além do senso comum, tenha a possibilidade da gente refletir de uma forma acadêmica em relação a um fato que é recorrente na sociedade brasileira e que cada vez mais os motivos são banais. Então eu acho que é interessante a gente pensar sobre as influências sociais que fazem com que a população identifique uma atitude violenta e seja favorável a ela. E que não se acredite, por exemplo, numa justiça, numa democracia num país. O projeto foi criado para mostrar o quanto a filosofia pode ser importante para refletir sobre os temas do cotidiano e envolve não só o público acadêmico, mas também a comunidade nos debates. Agora o evento vai ser estendido para as escolas. O curso de filosofia está assumindo para si essa responsabilidade de trazer essa temática não só interna na universidade, com seus acadêmicos, mas também poder levar esse trabalho nas escolas de ensino médio, principalmente as escolas públicas, que são muito carentes de ter esse debate. Nós estamos organizando uma agenda de trabalho, fazendo contato com as escolas, com direções, com coordenações, para poder, a partir agora da semana que vem, começar esses trabalhos de debate, principalmente com os alunos de 3º ano do ensino médio, que são estudantes que estão terminando o ensino médio, logo estarão na universidade. Amanhã abrem as inscrições para o curso de preparação para o Enem. A Prefeitura de Passo Fundo, em parceria com a Universidade Popular e da Juventude, oferece de graça essa oportunidade. É um curso preparatório e super intensivo. O primeiro encontro vai ser no dia 10 de novembro na ENAVE. Outras informações sobre turmas, horários e locais você consegue pelo telefone 33 16 71 80. É importante colocar que a nota do Enem faz toda a diferença no percentual de desconto no pagamento de uma mensalidade de um curso superior.
E também amanhã começa o período de rematrícula para o ensino fundamental e médio da rede pública. O estudante ou responsável deve procurar a secretaria da própria escola que frequenta entre os dias 1º e 31 de outubro. Neste mesmo período, também pode ser feito o processo de solicitação de transferências para outras escolas. As matrículas para 2015 serão de 5 a 13 de janeiro e essa informação vale apenas para quem estuda em escolas estaduais. Informações pelo telefone 3311-3909. Números do IBGE mostram que a quantidade de idosos vai crescer de maneira muito rápida nos próximos anos. Para você ter uma ideia desse avanço, em 2050 o idoso brasileiro vai estar aí atingindo uma expectativa de vida de 82 anos de idade. Um número comparado hoje a países como Islândia, China e Japão. Para promover a saúde e a qualidade de vida do idoso, foi lançado ontem no CREAT o livro Segredos para Envelhecer Bem. Quais os segredos para envelhecer bem? O caminho para um envelhecimento bem-sucedido é a prevenção de doenças e a qualidade de vida, de acordo com esta pesquisadora da área do envelhecimento humano. As alterações normais do processo de envelhecimento e as orientações de como envelhecer com qualidade de vida estão reunidas no livro da professora Lia Mara. Doutora em gerontologia biomédica, dá dicas simples, mas importantes, como praticar atividade física regularmente, ter uma alimentação adequada e prevenir doenças. Cada um necessita de um número de horas para dormir, para que o corpo se mantenha relaxado. Nós precisamos trabalhar a memória ela também de alguma forma se altera com esse processo e a gente tem uma tendência maior a esquecer coisas com frequência. Não ingerir bebidas alcoólicas, não ser fumante. A gente vê que lá nos idosos não é tão alto o índice, né, de ingestão de bebida alcoólica e de fumo, mas em contrapartida, tem muitas pessoas que foram usuários em idades mais jovens, né, e que depois estão colhendo isso como alteração mais tardia. Ter lazer. O lançamento da obra Segredos para Envelhecer Bem foi realizado no CREAT. A palestra sobre o assunto já foi feita para públicos de diversas idades em instituições e empresas de municípios da região. Eu senti meio desligado em muitas coisas, né? Então a gente está aprendendo bastante, né? Eu inclusive, estou adorando a palestra. Desde que eu comecei o CREAT, eu sou mais ativa. O essencial para mim é o exercício. Eu faço o Pilates, eu faço a funcional, né? Que é muito bom. E a população do mundo todo com mais de 60 anos deve triplicar e alcançar a marca de 2 bilhões de pessoas até 2050. Ao contrário dos países desenvolvidos, chegar a esse momento da vida, a velhice no Brasil, é estar acompanhado de problemas de saúde e problemas sociais. Bom, a UPF promove esta semana um seminário sobre a atenção ao idoso. E para falar um pouquinho mais sobre esse tema tão importante, nós convidamos a coordenadora do evento, a professora Ana Maria Migot, que é doutora na área da saúde. Professora, sempre muito bem-vinda aqui ao UPF TV. É um prazer lhe receber aqui. É um prazer é meu estar aqui e para falar dos mais variados assuntos e falar sobre o amadurecimento, vamos dizer assim, da população brasileira é falar para uma das questões importantes de conhecer essas questões, né? E sobre vários aspectos. Normalmente a gente fala, né, Thaís, sobre as questões de saúde, as doenças que mais acometem as pessoas, enfim. Mas para além dessas questões, o cuidado, o conhecimento, a reflexão sobre o idoso, também tem que passar por algumas vertentes, em especiais as questões psicoafetivas e a espiritualidade. Afinal de contas, viver bem passa por essas questões, né? Falar sobre as questões da sexualidade, do casamento, da espiritualidade, né? Isso são questões que muitas vezes não perpassavam o banco da escola e muito menos, vamos dizer assim, os laboratórios da ciência, né? Bom, o país vai ter que mudar, as políticas sociais vão ter que mudar para atender essa população. Porém, ainda podemos dizer, professora Ana, que o Brasil é um país de jovens? Ainda somos um país de jovens, né? Mas
como nós mesmos vimos, né, a população, né, a pirâmide, as questões demográficas, elas estão mais se achatando, ou seja, mais se aproximando de uma idade da outra, né, de um período do outro, né. Então, sim, nós seremos, acho que já seremos daqui um tempo um país de maduros, vamos dizer assim, né. E que isso, por um lado, é muito bom, no sentido da sabedoria, do conhecimento, mas sim, as políticas públicas, as políticas de saúde terão que mudar, então, no nosso país. Nunca esquecendo também as crianças, os adolescentes, nós mesmos, os adultos jovens, né? E os adultos. Bom, são 26 milhões de idosos no Brasil. A região sul é a que tem as pessoas que vivem por mais tempo, são 14,4% da população. E é preciso que a escola também se envolva, e é um pouco disso que vocês vão discutir neste seminário de atenção ao idoso? Também. Nós vamos estar discutindo as questões psicoafetivas, né? Ou seja, e as questões da religiosidade. Conhecer e estudar a velhice, ela é para além das questões do adulto. Começa na criança, começa na família, começa a importância do papel do idoso na família, né? Eu vou me permitir falar um pouquinho, eu tenho uma mãe com quase 90 anos, 95 anos, e é um prazer conversar com ela e estar, né, a matriarca da família, as questões de estar aí, e que muitas vezes, às vezes a gente até fala na família que ela está até melhor do que nós, nesse momento em que ela pode, então, estar desfrutando a vida. Mas esse caso é uma exceção, nem todos os idosos ou boa parte deles não está bem assim. Perfeitamente, porque cuidar do idoso, né, é uma coisa que requer conhecimento da família, entendimento da família, conhecimento dos profissionais de saúde, preparar um plano, vamos dizer, terapêutico desse cuidado e olhar outras formas, né? No país, por exemplo, as instituições de longa permanência, de um tempo para cá, e eu diria isso no máximo há 10 anos, é que está sendo visto com bons olhos, inclusive às vezes no cuidado para essa longevidade que esse idoso precisa sim de um cuidado mais em saúde, de um cuidado profissional. Pro, só para me interromper bem rapidinho, certo. A gente viu aí o lançamento do livro, né, Como Envelhecer Bem. Na sua opinião, pelos seus estudos e pesquisas na sua área, qual é a resposta para essa pergunta, como envelhecer bem? É uma resposta com bastante, assim, condições de a gente poder dizer de muitos fatores, mas com certeza eu não deixaria de colocar as questões psicoafetivas de espiritualidade. Em especiais a sexualidade, né? Veja, é difícil a gente falar sobre sexualidade para o jovem, para o adulto, para o adolescente. Agora imagine falar sexualidade de uma mãe de 70, 80 anos, uma senhora viúva, de um senhor viúvo, né? Então ainda a gente tem muitos tabus em relação a isso. Mas as relações psicoafetivas e espiritualidade é uma forma de viver bem, né? Fazer a sua oração, falar sobre essas questões de fraternidade, de solidariedade, falar do prazer que se tem mesmo com o corpo envelhecido, né, de reconhecer o afeto, o carinho, o abraço, como que se dá o namoro entre os idosos, né? A gente fala muito bem como se dá o namoro entre os adolescentes, fizemos campanhas, mas eu acho que, Thaís, você não viu em nenhum momento uma campanha sobre a sexualidade do idoso. Há um grande índice de AIDS também nessa população. Verdade, até porque o idoso ele se tornou mais independente, mais liberto, mais longevo e, como consequência, se permitiu viver mais, né? E nem sempre o viver mais e de uma forma mais liberta, às vezes, é saudável. Então, precisamos ter algumas questões em relação a isso. E também é um dos objetos e focos desse seminário. Pois é, falamos sobre tudo, agora tem o serviço do seminário. Quinta-feira, dia 2, na Faculdade de Odontologia. Isso. Quem quiser ainda pode se inscrever? Pode. Nós estamos assim com quase as inscrições completas, mas ainda há tempo. Acessem o site da UPF, eventos, o link está lá, né? É um seminário que ele visa congregar as 3 áreas, ensino, pesquisa e extensão da universidade, onde nós teremos, então, os alunos que fazem o mestrado, o público-alvo, os alunos que fazem a residência, os alunos de um aperfeiçoamento de um curso na área do idoso e também toda a população, toda
a população da universidade e até, eu diria, a população em geral que queira conhecer, refletir e pensar sobre a saúde do idoso. E até aquele familiar que tem um idoso em casa, que tem curiosidades, venha, porque muitas vezes a família fica, se desestrutura ou se desorganiza quando a idade avançada começa a chegar em casa, né? Com a forma com que o idoso tem que se expressar, com a forma afetiva, com a forma emocional e até neurológica, né? E isso às vezes acaba trazendo alguns transtornos. Muitas vezes positivos, outras vezes nem tanto, né, Bom, Thaís? o convite está feito, Tá não é, professora? feito. Obrigada pelas informações. Eu que agradeço essa oportunidade. Lembrando que amanhã é o Dia do Idoso e o evento acontece então na quinta-feira. Depois do intervalo, proprietários de estabelecimentos comerciais e também de consultórios médicos, por exemplo, devem pagar o ECAD. E ainda hoje a gente vai mostrar a história de uma passofundense que, por ser negra, não pôde ser Miss Passo Fundo. Esse caso de racismo a gente mostra já já.